Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça, a paz do Senhor estejam com cada um dos irmãos nessa manhã. Um dos privilégios também de ter um bom amigo é que a gente tem pelo menos alguém para falar bem da gente. Eu louvo a Deus pelo meu amigo. Estar aqui nessa manhã enche o meu coração de um medo muito grande. Primeiro porque ter o privilégio de falar da parte do Senhor é algo que traz um temor de fato diferenciado. Mas em segundo lugar, pela própria plateia, né? Mas eu estou aqui como prova de que o Evangelho do Senhor Jesus, ele não é acadêmico. Porque nós temos aqui teólogos, missiólogos, antropólogos, devia ser linguólogos, né? Mas é linguistas, eclesiólogos, fenomenólogos. Eu não sou nada. Eu amo o Senhor Jesus, amo a palavra dele, de fato, amo os missionários. Estar aqui no Capacitar com os irmãos é algo maravilhoso. E uma das razões pelas quais eu tenho assim um amor diferenciado pelos missionários é porque eu tenho a nítida sensação de que é gente profundamente amada por Deus. Porque só quem é realmente amada por aquele que é o próprio amor é capaz de ter um chamado e uma estabilidade, uma convicção missionária. A base disso jamais será o ombro, as forças, jamais será a reputação, jamais será o alegrar de pessoas. A base e o sustento de uma vocação missionária é o Senhor Jesus. Por isso, a minha pergunta no dia de hoje é: como vive aquela pessoa que é amada por Jesus? Como vive essa pessoa? Se eu concluo que estamos aqui com gente amada pelo Senhor, como é que vive essa pessoa? Eu queria então ir a um texto e passear por esse texto para nós conversarmos sobre essa pergunta, sobre como vive aquele que é amado por Deus. Vamos lá. Aqueles que puderem, abram suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa do apóstolo João, no capítulo 11, e nós vamos ler juntos tão somente o verso de número 5. Abram lá. João 11. O verso 5. Nós vamos ler juntos, combinados? 1, 2, 3 e... Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Meu ponto é simples. Quero conversar com vocês sobre essas pessoas que são amadas pelo Senhor Jesus. E eu balizo o meu ponto nas Escrituras, que dizem que eles são amados pelo Senhor Jesus. E eu quero conversar aqui com gente que é amada pelo Senhor Jesus, gente que foi resgatada do império das trevas, foi transportadas para o reino do Filho do seu amor, gente que caminhava a passos largos para o inferno, mas foi simplesmente tomado de assalto por uma graça que é irresistível, que transformou o seu caminho, o seu coração. Aquilo que você não gostava, agora você gosta. Aquilo que você gostava, agora você não gosta, porque o Senhor Jesus te encontrou, você é objeto do amor dele, e eu quero saber como vive aquele que é amado pelo Senhor Jesus. E o meu primeiro ponto, então, olhando para o texto, eu não gosto dele. Leiam o verso número 1 comigo de João capítulo 11. Eu vou ler e agora vocês acompanham. Estava enfermo,
Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Eu não gosto disso. Não gosto. Porque eu penso que aqueles que são amados pelo Senhor Jesus não deveriam passar por problemas, por entreveros, por más notícias, por enfermidades, por dificuldades, por complicações. Não deveriam. Eles são amados pelo Rei do Universo. Eles são amados pelo Criador de todas as coisas. Essas pessoas são amadas pelo Todo-Poderoso. Mas eu não posso mentir para vocês. Quando eu olho para as Escrituras, a primeira coisa nesse capítulo que eu enxergo a respeito daqueles que são amados pelo Senhor Jesus, sabe o que é? É que as pessoas amadas pelo Senhor não estão isentas das más notícias. Elas não estão isentas das dificuldades. Elas não estão isentas das provações. Elas não estão isentas dos entreveros. Não estão. É o texto quem diz que Jesus amava essa turma, mas o texto começa dizendo que aportou-se uma enfermidade. Queridos, eu quero dizer aos irmãos que é um privilégio muito grande ser amado pelo Senhor, é um privilégio muito grande servir ao Senhor, é um privilégio muito grande ser chamado pelo Senhor. Não há nada que possa nos encher mais do que a presença do Senhor, mas eu preciso olhar para o texto e dizer que uma das marcas daqueles que são amados pelo Senhor Jesus é o enfrentamento das provações, é o enfrentamento das dificuldades. O Senhor Jesus, como diz um grande amigo meu, missionário, Ronaldo Lidório, ele diz: o Senhor Jesus nunca disse que ia ser fácil. Nunca. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E eu quero dizer para vocês que as imprevisibilidades da vida, elas batem na porta daqueles que são amados por Deus. E por que eu quero firmar esse ponto? Porque há um grande equívoco de pessoas que se sentem amadas por Deus, elas conhecem o Senhor Jesus, mas de repente, quando há uma profunda imprevisibilidade, uma má notícia, é uma enfermidade da família, é uma grande traição, é uma desilusão, é um descontentamento, é um caminho de pecado, é uma tragédia, é uma má notícia, é uma desestrutura, algo que aporta o coração, e de repente esse coração começa a pensar: é possível que o Senhor não me ama? É possível que eu entendi tudo errado? Não pôde o Senhor fazer isso? Traços de rebelião podem querer adentrar os nossos corações quando a má notícia chega, mas nós devemos lembrar do salmista. O salmista diz: o justo não se atemoriza com as más notícias, porque o coração dele confia no Senhor. No mundo tereis aflições, queridos. O Senhor faz nascer o sol sobre bons e maus, vem chuva sobre bons e maus. Os amados do Senhor não estão isentos das más notícias. E o pior é que os amados do Senhor são gente que trabalha para o Senhor. Vocês viram no verso seguinte o que está dito? Essa Maria, no verso 2, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Ah, queridos, quando você estuda a história dessa família, te dá uma tristeza no coração, porque era gente de primeiro escalão. Eles eram amados pelo Senhor Jesus, mas eles davam tudo para o Senhor Jesus. As Escrituras mostram que eles eram tão próximos que o Senhor Jesus se hospedava na casa deles lá em Betânia. Gente que trabalha para o Senhor, gente igual vocês. Sabe, igual vocês lá na igreja, que tem reunião de oração, tem trabalho evangelístico, distribuição de panfletos, e só aparece você, e você está lá firme, e você fala assim: ainda bem que eu não sou como esses incircuncisos filisteus dessa igreja. Mas você está lá, firme.
Mas não só isso, gente que dá do que não tem para o Senhor Jesus. Diz aqui que Maria foi aquela que ungiu os pés do Senhor. Há uma grande discussão teológica, né, das narrativas, quantas Marias, quantas unções, mas fato é que essa aqui, as narrativas dizem que é um nardo, um óleo de nardo puro, caríssimo. Ela derrama para ungir os pés do Senhor, gasto que não tem. Eu quero dizer para vocês que gente que ama o Senhor Jesus é gente que se gasta na obra, é gente que se gasta para o Senhor Jesus, mas é gente que recebe más notícias. Eu vou dizer um negócio: se o Senhor tivesse pedido o meu conselho, eu tinha definido. Senhor, missionário, primeiro, não pode adoecer. Meu primeiro conselho, não pode. Os bichinhos são queridos demais. Pode não. É muita luta, o negócio é feito. Então não pode adoecer. Depois, não pode faltar sustento. Não. Às vezes os bichinhos nem querem muito. É só aquele biscoito ali, craquinas que eles gostam. Às vezes nem o biscoito tem. Não pode faltar o sustento. Para mim, eu deixava estabelecido. Só que quando a gente vai olhar para o Senhor, parece que Ele define o contrário. Parece que gente que é profundamente amada, o negócio fica feio. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o Ronaldo estava na África, ele aqui não quis, mas ele ia ser incluído no Guinness, do livro dos recordes, mas ele não quis. E vocês estão pensando, nossa, é porque ele adquiriu a língua no menor tempo possível? Não. Ele assimilou a cultura na maior rapidez? Não. É que foi o estrangeiro que mais contraiu malária em menos tempo na história. Não é possível aquilo, um negócio absurdo. Guinness, livro dos recordes. Diz a história, é possível que eu erre os números, depois ele me corrige, que a missão tinha um limite. Se a pessoa tiver 13 malárias, tem que ir embora do campo. Era 13? Não sei. 13 malárias, tem que ir embora do campo. Mas ele não teve 13, teve 14. Depois teve 15, depois 16, depois 17, depois 18, depois 20. Passou de 20, passou de 20. Foi a 26? Passou. 28? Eu falo, Deus, o Senhor errou. Está errado, Senhor, está errado. Quando você lê biografias como de David Brainerd, você fala assim, Deus, está errado. William Carey e Hudson Taylor, você fala, está errado. Os irmãos estão muitos aqui se preparando para ir para o campo. Quero dizer para os irmãos, vocês são amados do Senhor e vocês não estão isentos das más notícias. As imprevisibilidades da vida, os entreveros, aquilo que foge do plano, bate na porta da sua casa. Eu quero dizer uma coisa, queridos, fuja da cilada do inimigo de querer, talvez, pensar, como Deus deixou isso acontecer? Eu tenho sido tão fiel, entendi o chamado, eu estou aqui, como isso pôde acontecer? O Senhor nunca nos enganou. Está enfermo Lázaro, aquele a quem ama. Essa Maria, essa Marta, eram amados do Senhor, serviam o Senhor, trabalhavam para o Senhor ama, mas o negócio está batendo feio dentro de casa. E ainda vou dizer mais. Não são raros os casos em que as más notícias batem dentro de casa. Dentro de casa. Mas então como faz aqueles que são amados pelo Senhor Jesus? Como é que eles fazem quando as más notícias chegam? Como? O que quem é amado pelo Senhor faz? Ele procura o Senhor. O texto diz, a partir do verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Porque quem é amado do Senhor Jesus, quando o negócio engrossa, quando o negócio complica, e vem aquela tentação de talvez querer pensar que o Senhor não lhe ama, ele para e ele se lembra, o Senhor me ama. Inclusive é a Ele que eu vou recorrer no meio da dificuldade. O Senhor me ama. E então elas levam a sua petição
ao Senhor da glória e levam dizendo: Senhor, o negócio complicou, o negócio estragou, a má notícia chegou, a desestrutura é aqui dentro, Senhor, está acontecendo conosco, gente que te ama, acode. Quem ama, quem é amado pelo Senhor, passa por problemas, mas quando passa por problemas, ele busca o Senhor Jesus. Por isso que nós temos que orar uns pelos outros para sermos curados. Por isso que você, meu irmão, se estiver passando por grandes lutas, por problemas estruturais, eu queria dizer ao irmão, vá ao Senhor Jesus, não enfrente isso sozinho, leve aquele que é o Rei da Glória, procura alguém, vamos orar uns pelos outros, não fique com essa capa de um super-herói espiritual que não pode apresentar as mazelas da vida, porque elas acontecem, a Bíblia não esconde, mas nós devemos levá-las à presença daquele que é o autor da nossa fé, aquele que é o Criador do universo, aquele que é o Todo-Poderoso. Precisamos orar. Já foi dito aqui que uma marca daquele que é amado pelo Senhor é a oração. O que é enviar a notícia a Jesus, se não a oração? Ore, querido, ore. Essa é uma marca de quem é amado pelo Senhor. Mas eu preciso correr para não me empolgar demais. Eu quero olhar para o texto e dizer para os irmãos uma outra coisa que estremece o meu chão. É que aqueles que são amados pelo Senhor, eles podem experimentar algo que talvez é até mais doloroso do que as próprias complicações da vida. Sabe o que é? É o silêncio do Senhor Jesus. Vou dizer de novo. Aqueles que são amados pelo Senhor Jesus podem enfrentar aquilo que talvez seja uma das coisas mais dolorosas para quem é amado pelo Senhor Jesus. Sabe o que é? É o silêncio do Senhor Jesus. Elas mandam dizer ao Senhor, dizem com detalhes, o pedido é legítimo, a situação é urgente, emergente, é premente. O verso 6 diz: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, o Senhor Jesus ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Eu não aceito isso daqui. Não está certo isso daqui. Como pode? A Bíblia diz nos diversos evangelhos a respeito do relacionamento íntimo, especial que o Senhor Jesus tinha com essa família. Era um relacionamento de amor. Eles serviam o Senhor Jesus com hospitalidade, com amor, com dedicação, com a vida. Eles estão enfrentando um grande dilema, é uma má notícia, a complicação se aportou, é no seio da família, o negócio é difícil, eles fazem o certo, eles buscam o Senhor Jesus, o coração deles demanda urgência, o negócio está feio, eles levam a petição ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus recebe a notícia e diz o texto que ele não manda nenhum recado, e ele ainda fica 2 dias no lugar onde está. Quantas pessoas sucumbem quando no meio das emergências da vida, das dificuldades legítimas, das orações feitas de maneira certa, nas expectativas de uma atuação do Todo-Poderoso que pode resolver, e de repente ele não resolve. E você não tem nenhuma testificação, se é sim, se é não, simplesmente é um silêncio na sua alma. E quantas são as pessoas que no meio desse silêncio começam a se tornar alvo fácil do inimigo das nossas almas? Que talvez uma das maiores vontades do inimigo das almas é que a gente venha a duvidar do amor do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que aqueles que são amados pelo Senhor podem experimentar o silêncio do Senhor Jesus. Eu vou dizer mais, queridos, porque eu preciso seguir. O silêncio do Senhor Jesus pode ser muito doloroso, especialmente porque aquela complicação, porque aquela dificuldade, porque aquele dilema, porque aquele problema pode piorar.
necessidade urgente, complicações na alma, questões que lhe roubaram a agenda, que lhe tragaram as forças, que lhe tiraram o sono. Você sabe que o Senhor tem poder para intervir, Ele se silencia e de repente o problema piora. Aqueles que são amados pelo Senhor, eles podem experimentar a piora dos problemas. É aquela dificuldade no casamento, em que parece que é um esfriamento, mas de repente você pede com instância, parece que o Senhor não responde e agora piorou, o cônjuge já até foi para a casa da mãe. É com o filho, é uma doença, é um agravamento, é um problema relacional, é uma falta de sustento, parece que não deu conta para pagar metade das contas, de repente Deus não responde e agora não se paga conta nenhuma. Estava enfermo o Lázaro, elas mandam a petição ao Senhor, Ele não responde. O verso 17 diz: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ele morreu, queridos. O problema piorou. Ah, queridos, se você é crente no Senhor Jesus, se você é alvo do amor dele, você vai ter muita dificuldade de enfrentar as más notícias, mas pode ser que você fale: não, é isso mesmo, as más notícias estão aí, mas eu vou ao Senhor e Ele vai intervir, e você vai ao Senhor, mas de repente pode ser que Ele não responde, e aquilo começa a tomar conta do seu coração, e você fala: não é possível, porque a objeção é muito simples. A objeção é aquela que está lá no verso 37, se quiserem ler comigo. Mas alguns objetaram: não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? É exatamente isso. Se ele é todo poderoso, ele não poderia ter intervindo quando esse problema relacional estava apenas nas crisezinhas, agora nós nem nos falamos. Não poderia ele intervir quando a dificuldade, a falta de recursos, a solidão ainda era incipiente, agora a situação já está completamente pior. E a Bíblia mostra para nós que os amados do Senhor, eles podem, além do silêncio do Senhor, enfrentarem o agravamento da crise. E eu queria dizer a vocês, para que nesses momentos ciladas do inimigo. Para que ele talvez não venha tentar roubar aquele privilégio, aquela certeza de que o Senhor nos ama. Ainda que ele não tenha respondido às nossas orações como nós esperávamos, ainda que aquele que era um problema legítimo que nós levamos aos pés dele não foi resolvido, ainda que tenha se agravado a crise, não titubeie, porque o texto continua dizendo que eles são amados do Senhor Jesus. Mas tem mais uma coisa que pode acontecer com os amados do Senhor, e eu temo um pouco em dizer isso, mas eu quero dizer dentro de uma perspectiva do que eu entendo do texto. Gente amada pelo Senhor Jesus, ela pode ficar ressentida com o Senhor Jesus. Dor no coração com o Deus do universo. Vê só. Versos 20 e o 21. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Verso 21, preste atenção. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 32. Leiam comigo. Quando Maria
Chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Queridos, eu olho para isso daqui, e eu acho curioso, quando o Senhor Jesus aparece, não é: bom dia, boa tarde, tudo bem, o senhor quer entrar? Vamos tomar um café, um bolinho, fica na nossa casa. Não. A fala é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha chegado nesse caos. Se o Senhor tivesse ouvido as nossas orações, as coisas não tinham degringolado. Se o Senhor tivesse atendido um pedido legítimo de gente que faz tudo pelo Senhor, nós recebemos o Senhor em casa, nós damos unção de óleo precioso nos teus pés, a gente tira do bolso para poder dar o teu café da manhã, a gente se achava amado pelo Senhor, e o Senhor não veio, o Senhor não respondeu, Ele morreu. É possível, queridos, que gente amada pelo Senhor Jesus enfrente um ressentimento na alma em relação ao próprio Cristo. Já enfrentou isso? Situações em que você não conseguia entender o porquê da complicação, a razão de Deus não ouvir sua oração, o porquê daquilo piorar. Já enfrentou isso, querido? Dúvidas no coração, tristezas na alma, autoflagelo, vitimização. Como assim? Deus é soberano, eu estou dedicando a minha vida a Ele, e parece que eu só tomo bazuca, chumbo grosso, pá! Ressentimento, queridos, se trata assim como elas trataram. Quando você estiver ressentido com o Senhor, magoado com a sua demora, com a falta de solução dos seus pedidos mais legítimos, nós precisamos aprender a fazer como essas mulheres que são amadas do Senhor Jesus. Como que a gente faz? A gente trata com o próprio Senhor. Vocês já leram os Salmos? Há salmos que às vezes eu tenho vergonha de ler na igreja, de tanto que eu acho que o salmista perdeu as estribeiras. Falei, esse cara é louco. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando dentro de mim, com angústia todos os dias? Até quando? Eu falei, meu Deus, eu não vou ler esse Salmo 13, vou ler, não. Está louco? Como que eu vou ler? Marta e Maria não saúdam o Senhor Jesus. Elas encontram, elas vão atrás e dizem, se o Senhor tivesse aqui, Ele não tinha morrido. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Gente que é amada pelo Senhor, ainda que enfrente um ressentimento com o Senhor, ela tratará a sua mágoa com o próprio Senhor. Escreve um salmo, querido. Encontra com o Senhor igual elas aqui. Senhor, eu não estou entendendo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento noite e dia, mas trata com o Senhor. Muitas das vezes nós somos tentados, no auge dos nossos ressentimentos, a iniciarmos conversinhas, rebelamos o nosso coração, falamos mal dos outros, é porque não oraram por mim, é porque não ajudaram, não interviram com meu filho, não ajudaram no nosso casamento, não fizeram. O seu ressentimento, queridos, se você é amado pelo Senhor, vá tratar os pés de Cristo, porque eu vou dizer uma coisa, ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, gostei de uma expressão que ele disse. Quando nós não conseguimos entender o porquê das coisas, quando nós não conseguimos entender a razão das complicações, nós podemos entender o Deus da história. Quando nós não entendemos a soberania de Deus, nós podemos entender o Deus soberano. Marta e Maria não entendiam o que estava acontecendo porque elas não têm a eternidade nas mãos. Mas elas fazem uma coisa, no auge do ressentimento, legítimo, se eu puder chamar assim, elas correm até o Senhor Jesus. Elas não correm do Senhor Jesus. Manda dizer a Ele que agora não precisa não.
manda dizer que a gente não quer que ele venha. Não é assim. Os amados do Senhor Jesus, quando não entendem nada do que está acontecendo, eles correm para o Senhor Jesus. E eu quero então ler aqui aquilo que para mim é o clímax dessa história, quando Maria, ou quando Marta, vai e diz ao Senhor Jesus que não teria morrido. Ela trava um discurso que é aquele que vai alegrar o nosso coração, quando não parecer existir nada que possa alegrar o nosso coração. Eles travam um discurso belíssimo, a partir aí do verso 22, do 21, né? 21, ela disse, dispôs Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Verso 23, declarou-lhe Jesus, o teu irmão há de ressurgir. Marta disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E ela responde, queridos, preste atenção nisso daqui. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. No auge do ressentimento, no auge da dor que podemos enfrentar, no auge das mazelas da vida, no auge das complicações que não foram atendidas pelo Senhor e que só pioraram, no auge dos problemas que não parecem ter solução, o que vai apaziguar e alegrar o nosso coração é o retorno à mensagem central do Evangelho, de que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo e que Ele nos dá uma salvação, que nos livra de uma condenação eterna, que nos dá desde agora e por toda a eternidade um relacionamento eterno com Deus, que é capaz de alegrar, de preencher o nosso coração, mesmo quando nós não entendemos os entreveros da vida. No auge da sua crise, faça como Marta. Se você está até ressentido, como Deus permitiu, como que aquele relacionamento sempre foi historicamente maravilhoso, como ruiu, como que aquela enfermidade destruiu, como que os meus filhos se perderam, como que os recursos faltaram, como que aquela igreja fez isso comigo, por que aquele pastor nos abandonou, como pode esse povo não ouvir o Evangelho, o que aconteceu com a minha vida, como que eu caí nessa tentação, o que está acontecendo comigo? Pare e lembre, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lembre-se que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque todos nós andávamos como ovelhas desgarrados, cada um se desviava pelo caminho, mas Deus fez recair sobre Ele a iniquidade de todos nós, e pelo sacrifício, porque o Senhor agradou moê-lo, Ele justificou a muitos, e a eternidade foi comprada para nós, porque Jesus morreu naquela cruz. Quando você não tiver nada, quando seu coração parecer ressentido, porque os seus problemas mais legítimos não foram respondidos, porque a situação parece que se agravou, tem esse diálogo com Cristo. Tem esse diálogo com Cristo. E você vai ter esse diálogo com Cristo quando você mergulhar nas Escrituras no meio dos seus dilemas. Não sei se vocês se recordam. Isso que Marta está dizendo aqui é historicamente pregado na fala de Pedro, não é? Lembram dos discípulos? Lembram lá? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Então Jesus diz, não foi carne ou sangue que te revelaram, isso é coisa do Espírito, e sobre essa pedra vou constituir a igreja. E a gente fala, vai Pedro, o cara é massa, entendeu? O que Marta disse? Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Queridos, quando essa verdade de um Jesus salvífico adentra o nosso coração, isso é capaz de, em meio aos maiores ressentimentos, em meio às sensações de abandono, em meio aos silêncios do Senhor, isso é capaz de revigorar a nossa alma. E sabe onde você encontra isso? Na palavra, querido. Vá à palavra.
porque ela é a lei do Senhor, é o mandamento do Senhor, são os testemunhos do Senhor, é o temor do Senhor, são os juízos do Senhor. Ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela é verdadeira, ela é justa. E a palavra de Deus, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração. Ah, querido, no meio dos seus ressentimentos, você tem buscado o Senhor Jesus pela sua palavra? Tem? Vá para ela, querido. Quando o Senhor Jesus é tudo na vida, você é capaz de enfrentar as circunstâncias mais adversas com alegria no coração. Me permita, eu vou caminhar para o final, mas apenas contar um pequeno evento que aconteceu comigo. Eu estava em Brasília e a minha mãe disse para mim assim: Roberto, você lembra daquela missionária americana que, gastou 40 anos da sua vida aqui no Brasil? Eu falei: lembro, a Ita? Sim, lembro. Ela falou assim: ela está muito mal. Ela teve um câncer, foi tratado, melhorou, mas aí piorou e deu aquela metástase. E ele toma conta do corpo e ela estava no hospital e os médicos disseram para a família: leve ela para casa. Não tem mais o que fazer. Em casa, ela fica melhor do que aqui no hospital. Então minha mãe disse: você pode me levar lá? Ela estava em uma agência missionária, num local lá. E eu disse: vamos, mãe, eu faço questão, vamos lá. Nós fomos visitá-la. Quando nós chegamos, então, naquele lugar, nós entramos, o marido dela nos recebeu, eu estava com a minha mãe. Então ele foi nos levar até o quarto onde ela estava, abriu a porta. Quando nós entramos, então nós percebemos que ela estava dormindo. Aí ficamos todos quietos. E tinha um banquetinho assim, eu peguei e sentei. Aí estamos lá, quieto. E de repente a minha mãe, ela chama o marido da missionária para fora, creio que para indagar, como é que estão as coisas, como é que ela está e tudo mais. Eles saíram e eu fiquei lá, olhando para ela. Ela acordou. Roberto, bonitinho, né? Os americanos, eles passam 40 anos aqui, mas eles ainda falam com aquele sotaquezinho. Tudo bem? Eu falei: dona Ida, tudo bem, pode descansar. Ela: não, já acordei, está tudo bem. Mas que bom ver você. Ela me conhecia, muito querida. Eu falei: dona Ida, alegria minha, poder ver a senhora é muito querida. Ela: Roberto, você pode me fazer um favor? Eu levantei, eu falei: mas é lógico, na hora. Ela falou assim: você pode fazer uma oração e pedir ao Senhor Jesus para me levar hoje? Eu falei: meu Deus, eu tinha que ter estudado teologia, eu não sei agora. Eu não sei se pode fazer uma oração dessa, eu não sei. Agora eu compliquei. Eu fiquei tão quieto, que o recurso dela foi continuar falando. E ela disse: Roberto, há 40 anos eu vim para cá. E eu tenho servido ao meu Senhor por todos esses anos. E agora, o Senhor me trouxe a essa doença, a essa cama. E quer saber? Eu já quero ir para casa. Eu quero estar com o Senhor Jesus. Porque eu já entendi que o ministério que Ele tinha para mim, já cumpri. Mas eu estou com tanta saudade, que eu queria ir hoje. Pede, Roberto, para eu ir hoje. Eu fui embora dizendo: Deus, eu conheço a Tua palavra, eu já ouvi da salvação, eu sei que para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Sei do constrangimento de Paulo, que de um lado ele quer ficar, mas de outro ele quer ir embora. Mas eu acho que eu não assimilei isso assim.
E, queridos, vai ser essa certeza de que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Messias, que Ele é quem nos salva, Ele é quem nos tira do império das trevas, Ele é quem tira de nós a necessidade de sermos condenados pelos nossos pecados, porque Ele é condenado no nosso lugar, e Ele nos empresta a sua justiça, Ele nos reconcilia com Deus, Ele compra para nós a vida eterna. Essa verdade, ela fará que quando você estiver, mesmo na cama, com câncer metastático, onde o Senhor não respondeu a oração lá no início, onde o problema pareceu piorar, vai ser essa verdade que está repleta nas Escrituras, que fará com que você não sucumba e não titubeie quanto ao amor de Deus à sua vida. E apenas para encerrar, quando você entende o amor, a circunstância não mudou, ela revela aqui que Ele é o Cristo, e parece que aquilo que é mais esquisito, mas se é vontade de Deus, ela cumpre. Quero apenas encerrar, vocês conhecem o final da história. Quando chega no verso 39, que diz: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, é a mesma irmã do morto: Senhor, já cheira mal, está cheirando mal, porque já é de 4 dias. Às vezes, no auge dos nossos dilemas, a gente parece que quer perder as esperanças. Não, tudo bem, o Senhor me ama, mas eu acho que eu entendi errado o meu chamado, porque, se vieram más notícias, se eu orei, se o Senhor não respondeu, então eu entendi errado, isso aqui não tem mais jeito, já está cheirando mal. E não, eu pensava que missionários era outra coisa, essa equipe aqui, não, eu entendi errado, vou abandonar tudo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Se a vontade do Senhor Jesus for de que você tire a pedra, quem é amado pelo Senhor Jesus, Ele é fiel até o fim, ainda que Ele não entenda. O mundo diz uma expressão esquisita, ele diz que a gente está matando um leão por dia. Talvez a expressão do crente, a gente está tirando uma pedra por dia. Porque a gente faz isso por fidelidade à palavra do Senhor. Sabe aquele casal que você olha e eles vão dizer, não tem mais jeito, porque já está cheirando mal. Mas de repente aquela mulher, aquele homem vai para as Escrituras e o Senhor Jesus diz para ele, continua. Mas Senhor, já está cheirando mal. Pode ir. E a pessoa vai. É aquele que talvez, rapaz, mas se você já teve mais de 13 malárias, você tem que sair daí, senão vai sucumbir. Não, tudo bem, vamos ver o que o Senhor vai dizer. E o Senhor vai dizer, continua tirando a pedra. Se eu puder fazer uma aplicação, para mim o capacitar é um tirar a pedra. Você aprender essa entrada da cultura, essa entrada da língua, essa entrada da apresentação do Evangelho. Isso é loucura, queridos. Parece que quem vai para esses povos não alcançados, eu olho e falo, mas está todo mundo morto lá dentro, vocês estão fazendo o quê? Não tem jeito. E a doença vem. Tem problema no casamento, filhos morrem, o sustento falta, ninguém apoia, depressão na alma. Você está louco, meu amigo? Sai daí, vai embora. O quê? Aprender mais, saber como que é, qual a melhor forma de entrar com o Evangelho. Você é louco, sai dessa, você vai morrer. Mas se essa é a palavra do Senhor para a sua vida, você vai tirar a pedra, porque o Senhor tem uma palavra
palavra em relação à qual nada permanece inerte, porque quando ele diz: Lázaro, vem para fora, saíra aquele que estivera morto por 4 dias, enfaixado, porque nada refoge ao poder da palavra do Senhor. E se tiver lhe faltando todas as condições, parecer que a sua vida já cheira mal, se o Senhor diz: continua, querido, porque é aí que a minha glória vai ser manifesta, você pode continuar, porque lembre-se, quem dá vida aos mortos, quem converte corações, é o Senhor Jesus. E muitas das vezes, para te humilhar, vai ser dentro dessa estrutura: más notícias, orações não respondidas, problemas agravados, ressentimento no coração. Uma única coisa vai te sustentar: a certeza do poder do Evangelho e a fidelidade que o Senhor vai lhe dar para fazer aquilo que Ele comanda até o fim. Eu quero dizer só uma coisa: aqueles que são amados pelo Senhor Jesus hão de se surpreender com o poder do Senhor Jesus. Quando você menos esperar, quando as suas estratégias deram errado, quando você já não tem mais esperança, quando os relacionamentos parecem que não tem mais restauração, quando a sua falência parece que já é maior do que de grandes empresas por aí, quando parece que não há mais solução para a conversão, é daquele parente, é daquele povo, o Senhor Jesus tem poder pela sua palavra para trazer a vida de volta. Eu não sei, queridos, quantos talvez já enfrentaram dilemas, complicações, privações, más notícias. Eu não sei quantos já enfrentaram o próprio silêncio do Senhor, há orações legítimas que foram feitas. Eu não sei quantos já viram a situação, aquilo que você menos queria, se agravando e parecendo que não há mais solução. Eu não sei quantos até já titubearam quanto ao amor de Deus na sua vida. O que eu sei é que os que são amados pelo Senhor não estão isentos a essas situações. Mas eu sei que se você mergulhar nas Escrituras, se ela for o teu alimento, se você se alimentar diariamente do poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, se você se relembrar na alma quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez por você, Ele vai encher o seu coração para você ser fiel a Ele, até naquilo que parece que não tem mais solução. E quando você for fiel a Ele, você pode se surpreender. Quando você já desistir, de repente você vai ver um poder maravilhoso, restaurando tudo aquilo que o homem não pode fazer. Se você é missionário, se você quer ir atrás de um povo, lembre-se disso. Agora, saiba que a conversão virá com esse chamamento do Senhor Jesus, que tira aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, que os converte a um reino de luz. E tudo isso sabe por quê? Para a própria glória do nome de Cristo. Quando a gente lê o final dessa história, diz o texto que depois dessa história, muitos que estavam ali creram no nome do Senhor Jesus. A gente não sabe o final da história, queridos. Mas se você não conseguir entender as razões do que está acontecendo na sua vida, entenda o Senhor, Ele te ama. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Ele ama. E esse bem redundará em glória ao nome dEle. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa. Ela não esconde de nós as grandes verdades da vida.
Ó Deus, eu queria pedir que o Senhor não permitisse jamais que nós titubeássemos quanto à certeza do teu amor. Na verdade, o fato de o Senhor ter nos amado primeiro é que nos faz estarmos aqui. O fato de o Senhor ter nos amado quando ainda éramos pecadores é o que nos constrange. Mas eu sei, Pai, que dias difíceis virão, más notícias virão. Que nesses momentos, Pai, nós tenhamos a oração, a direção ao Senhor como característica de vida. E se o Senhor não responder como queremos, no tempo que queremos, da forma que queremos, ó Deus, quando as situações agravarem, a complicação se estender, quando parecer que não há mais solução, quando o ressentimento bater a nossa porta, ó Deus, mantenha-nos na tua presença em nome de Jesus. Nos leve de volta à mensagem central das Escrituras, que é a tua cruz, onde a justiça, o amor de Deus se encontram para a nossa salvação. Que essa convicção de que o Senhor é a ressurreição e a vida, de que mesmo quem morre está vivo em ti, que é o Senhor quem faz isso, que isso tome a nossa vida de assalto, quando nada mais parecer nos trazer alegria nessa terra. E que, engajados com esse combustível, o Senhor nos dê fidelidade para tirarmos a pedra, fazermos aquilo que está ao nosso alcance, da melhor forma possível, como nós estamos nos preparando aqui nesse capacitar, na expectativa de que o Senhor, pela tua palavra, traga vida àqueles que não te conhecem, traga vida àqueles que estão no império das trevas, traga vida àqueles que estão completamente perdidos nos seus próprios pecados, nas ciladas do mundo e tragados pelo inimigo. Continua conosco, Pai, fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus.